Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2. Aleluias. Marcos, capítulo 2. Do 1 ao 12. Amém? Hoje nós estamos correndo. Esses desafios vêm sempre assim para minha mão. Glória a Deus. Sempre tem um desafio para minha mão. Tinha que ser hoje para começar o culto, 7 horas, ser corrido. Glória a Deus. Então, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12, diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que já estava doente. Vendo-lhes a fé, está falhando aqui, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Aleluias. Glória a Deus. Todos que estavam ali, eu fico imaginando a surpresa de todos, vendo aquele homem descendo, né, pelo telhado, em cima de um leito, e sair andando, superando o obstáculo. Aleluias. Frequentemente, né, a nossa fé ela é provada de algumas maneiras. A minha fé, a sua fé, ela é provada, porque frequentemente nós nos deparamos com alguns obstáculos na nossa frente. Frequentemente nós nos deparamos com coisas, né, que parece que nós não vamos conseguir superar, com obstáculos que parece que nós não vamos conseguir passar por eles. E nesse momento a nossa fé é provada. A fé daquele homem, daquele paralítico, começou a ser provada quando ele viu que todos estavam indo para onde estava Jesus e ele não conseguia ir. A fé dele já começou a ser provada quando ele ficou sabendo: olha, Jesus está lá naquela casa, olha, a multidão está indo, tem um monte de gente indo para lá e ele devia estar ali. E eu? E eu? Como é que vai ser? E a minha cura? Não vem? Será que ainda não vai ser hoje? Eu creio que aquele paralítico, naquela hora, aquele homem, ele deve já ter começado a se desesperar e ficar imaginando: o que eu vou fazer agora? Todos foram para lá e eu cá estou sozinho. A fé dele já começou a ser provada nesse momento. Tem algo que eu gosto muito de dizer, de um livro que eu li,
E nesse livro, a autora fala sobre 3 Ds que destroem a nossa vida. São os 3 Ds da destruição. É a distração, o desânimo e a dúvida. Aquele paralítico, quando ele começou a ver todo mundo indo para um lugar onde ele não podia ir, porque ele não podia se locomover, se naquele momento ele tivesse começado a se distrair com a situação ao qual ele se encontrava, ele ia perder completamente a fé. Se ele começa a se distrair, poxa, mas eu estou aqui deitado, eu sou paralítico, eu não posso ir agora. E ele está distraído, e a multidão está indo. E ele está distraído com o problema dele. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós nos distraímos com as nossas situações, nós nos distraímos com os nossos problemas, nós nos distraímos com aquele obstáculo que aparece na nossa frente, o paredão. O paredão daquele paralítico era a multidão. Ele não podia andar. Imagine se ele se distraísse. Em seguida, viria sobre a vida dele, sabe o quê? Um grande desânimo. A distração nos leva a desanimar. Se ele desanima, automaticamente entraria no coração dele a dúvida. E ele ia falar, verdadeiramente hoje não é ainda o meu dia. Ainda não chegou o dia da minha vitória. Ainda não chegou o dia da minha cura. Mas eu creio que aquele paralítico, ele fez muito mais do que se distrair. Ele começou a mover a fé que havia dentro dele. Fé tamanha que alcançou 4 homens. A Bíblia não diz aonde esses homens estavam. A Bíblia aqui não diz o que esses homens estavam fazendo. A Bíblia não relata isso. Mas a fé daquele paralítico alcançou 4 homens que pegaram ele e falaram, não, peraí, hoje é o seu dia. Chegou o seu dia. Chegou o dia da sua vitória. Chegou o dia da sua cura. Aleluias. Se a nossa fé é pequena, ela desaparece diante dos nossos obstáculos. Se a fé daquele homem fosse pequena, ela teria desaparecido diante de um obstáculo que para ele era enorme. Muitas vezes nós passamos, né, ou nos deparamos com, às vezes, um obstáculo tão pequenininho, uma coisa tão mínima, mas nos paralisa. Imagine aquele homem. Mas o obstáculo dele desapareceu diante da fé que aquele homem teve. Aleluias. Muitas vezes nós ficamos incomodando Deus e falando para Deus, mas Deus, esse obstáculo é muito grande, esse problema é muito grande, e nós nos esquecemos da grandeza de Deus na nossa vida. Aleluias. De tanto que nós nos distraímos diante dos obstáculos. Nós devemos superar os obstáculos pela nossa fé. O que faz você superar o obstáculo é a sua fé. Pastor Fabrício, quando comecei a estudar esse estudo, né, eu não consegui parar de pensar naquele filme, Superação, Milagres da Fé. Eu não consegui parar de pensar, porque eu já vi aquele filme 300 vezes, eu não me canso de ver. E eu não consegui, sabe, eu ficava pensando, eu cheguei até a chorar, só de lembrando daquela mãe, porque esse fato foi verídico, isso aconteceu verdadeiramente. Aquela mãe com aquele jovem de 16 anos, um adolescente ainda, na cama do hospital, que já tinha dado como morto. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. A fé dela, sabe, não deixou, sabe, de crer, não deixou de acreditar. E ela falava, o meu filho está vivo.
Ela chegou um momento, não sei se vocês já assistiram, ela chegou um momento a desafiar os médicos. Pode desligar os aparelhos, deixa, agora vai ser por conta dele. Isso é superação. Isso é superação. Isso é fé. Fé é você ter certeza em algo que você não está vendo. Sabe? E o que aconteceu com esse paralítico? Só que existem obstáculos, sabe, que nos impede de chegar, de superar. Vamos ver aqui alguns obstáculos que foram superados pela fé. Aleluias. Na vida daquele homem, houve obstáculos que foi superado pela fé dele. O primeiro obstáculo eu já falei aqui, que foi o obstáculo físico, né, o material. Ele não tinha como se locomover, ele não tinha uma cadeira de roda, ele estava ali, deitado. Engraçado, né, que a Bíblia ela não diz aonde ele estava naquele momento. A Bíblia só diz que ele estava ali, que ele existia. A Bíblia só fala dele, não dá, sabe, não nos mostra, não fala onde ele estava. Mas o obstáculo físico dele, o obstáculo material, ele não tinha material, ele não tinha uma cadeira de roda para se locomover. E era um grande obstáculo para ele. Aleluias. Porque além da enfermidade, que já era difícil, ainda tinha, sabe o que na frente dele? Uma grande multidão. Além da enfermidade, ainda tinha na frente daquele homem uma grande multidão, uma multidão que lotou a casa, uma multidão que lotou a rua, uma multidão que deve ter lotado todo o bairro, aonde aquela casa se localizava. E ele tinha que enfrentar tudo aquilo para estar perto de Jesus, para estar onde Jesus estava. E muitas vezes nós colocamos tantos obstáculos para estarmos aqui, aonde Jesus está. Muitas vezes nós colocamos obstáculos para ir lá no quarto, lá na sua casa, sabe? Lá onde você tem intimidade com o Pai. Às vezes nós colocamos obstáculos para parar um pouquinho, ir lá no quarto, fechar a porta. É tão bonitinho cantar, né? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. É tão legal, né, louvar, é tão bonitinho cantar. Mas às vezes nós colocamos obstáculos de entrar no quarto, de fechar a porta, de dobrar o joelho, de falar com Deus e de ouvir Deus falar. Aleluias. Colocamos obstáculos para estar na presença de Deus. Obstáculo físico, obstáculo material. Mas, felizmente, aquele homem, ele tinha amigos. Ele tinha amigos, amigos que chegaram, amigos que pegaram ele, amigos que levaram, amigos que passaram pela multidão com ele, sabe? Amigos que subiram. Gente, eu fico tentando imaginar a cena e eu não consigo imaginar a cena dele chegando com aquele homem, subindo no telhado, abrindo um buraco, descendo o leito dele. Não dá para imaginar isso. É uma superação muito grande. Sabe? É muita força de vontade, é muita vontade de verdadeiramente ver o milagre acontecendo. E muitas vezes nós não conseguimos, sabe, fazer coisas tão... Quando eu fui lendo isso daqui, isso foi, sabe, fazendo assim um mover tão grande dentro de mim, porque Deus falava assim: Marli, tem horas que você não consegue fazer uma coisa tão mínima.
para estar comigo, para, sabe, ter a minha presença, para ver o milagre. Tem horas, sabe, que você, Marli, não consegue fazer coisas tão pequeninas que eu mando você, porque Deus não pede, eu mando você fazer e você não faz. Aleluia. E esse texto aqui trouxe uma grande reflexão para a minha vida, verdadeiramente. Hoje eu passei, sabe, o dia todo refletindo isso. E me sentindo constrangida na presença de Deus por conta disso. Aleluias. Porque quando você vê todo aquele trabalho, todo o sacrifício que aqueles homens fizeram para levar aquele homem até a presença de Jesus, e nós, sem comentários. Então a atitude daqueles homens, eles não se dobraram, né, diante das dificuldades. E a atitude deles, por não se dobrarem diante daquela dificuldade, chamou a atenção de Jesus. Aleluias. Aquele paralítico, a Bíblia diz que aquele paralítico foi curado, mas aqueles homens, a atitude deles chamou a atenção de Jesus. Com certeza, eles saíram dali, sabe, com a bênção deles também garantida, porque chamou a atenção de Jesus, sabe, o esforço que eles fizeram. Aleluias. Glória a Deus. Quando nós falamos de obstáculos, nós lembramos também daquela mulher, de Marcos, né, capítulo 5, a mulher que havia 12 anos e sofria de uma hemorragia. E não era uma hemorragia na boca, não era uma hemorragia em outro lugar, ou uma hemorragia interna, não. Era fluxo de sangue. Era menstruação. 12 anos menstruando. 12 anos sendo tida pela sociedade como impura. Não sente aonde as outras pessoas vão sentar. Não se deite aonde outras pessoas podem se deitar. Não ande no meio das pessoas, porque ela era tida como impura. Mas um dia, a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouve que Jesus ia passar, ó, o mestre vai passar. E ela fala assim, é hoje. Eu não quero nem saber. A multidão é muito grande, mas eu vou no meio da multidão. Aí eu viajo, eu fico imaginando aquela mulher, né, passando no meio da multidão, porque todos já conheciam a história dela. Muitos ali, né, no meio da multidão já deviam conhecer a história dela. Ó, ela é impura. Não pode estar aqui junto conosco. Ela não pode estar aqui no meio da multidão. E eu fico imaginando ela passando, ó, com véu na cabeça, assim, ó, sem tocar em ninguém, né, sem encostar em ninguém. Mas a fé dela era tamanha que ela falou assim, gente, e ela estava, imagine uma mulher menstruando durante 12 anos, Lúcia. Como que ela devia estar? Uma morta-viva. E ela fraca, debilitada, passando no meio da multidão. Mas a fé daquela mulher era tão grande que ela sentou no coração dela, se eu tão somente tocar na orla das vestes, eu não preciso nem que ele me veja, eu não preciso nem que ele me toque, eu não preciso que ele fale palavra alguma para mim, mas eu tenho certeza que se eu somente tocar na orla das vestes, eu vou ser curada. Aleluias.
E ela superou todo o obstáculo que estava na frente dela. E é sobre o segundo obstáculo que eu vou falar, que aquela mulher superou mais ainda, sabe? O obstáculo, o social. Porque o paralítico, ele era paralítico. Mas aquela mulher, ela sofria de uma enfermidade que ela era tida como impura, ela não podia estar onde as outras pessoas estavam. A sociedade, aí vem o obstáculo social, porque a sociedade já rejeitava aquela mulher. A sociedade não queria estar onde ela estava. Ela deveria até cheirar mal. Porque naquela época, gente, eu vou falar, naquela época não tinha o que nós temos hoje. Absorvente íntimo, OB, lencinho umedecido, ducha, onde você vai, tem banheiro que tem ducha. Hoje em dia nós somos muito bem servidas em alguns lugares. Agora você imagine naquela época. Aquela mulher, ela deveria até cheirar mal para estar no meio da multidão. Aí entra o obstáculo que ela venceu, maior ainda, que foi o social. Sabe, de estar ali, as pessoas deviam rejeitá-la. Sem contar que naquela época muitas doenças, né? As pessoas eram muito preconceituosas e muitas doenças as pessoas eram rejeitadas e todo mundo dizia, é pecado, pecadora. Naquela época não era nada fácil. Mas aquela mulher, ela também superou. Ela teve um momento dela de superação. Aleluias. Antes de falar do terceiro obstáculo, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual é o tipo de preconceito que você enfrenta, que não te deixa superar o seu obstáculo? Qual o tipo de preconceito você tem enfrentado, que não deixa você superar esse obstáculo que ainda está na sua vida? Aleluias. Ou você já enfrentou algum preconceito? Pensa nisso. O terceiro obstáculo daquele homem e dessa mulher também foi a demora. Aquela mulher, ela ficou 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Gente, 12 anos. Desse homem aqui não diz quanto tempo que ele ficou. A Bíblia aqui não diz se ele era paralítico de nascença, se ele teve uma enfermidade, aqui não diz. Mas aquela mulher foram 12 anos. Muitas vezes nós não conseguimos esperar uma semana para uma bênção chegar. Muitas vezes nós não conseguimos esperar um dia para a bênção chegar. Nós queremos, imediato, que Deus faça. Senhor, estala os dedos aí e faz o negócio acontecer, porque está difícil. A gente ainda fala assim, Deus, está muito difícil. Faz acontecer, porque eu já não estou mais aguentando. Aleluias. Outra pergunta. Mas o que você tem feito para transpor esse obstáculo que está na sua frente? Aleluias. Você tem ido? Você tem rompido no meio da multidão? Ou você tem deixado a multidão te paralisar? Quando eu comecei a ler esse estudo aqui, no final, eu já estava pensando, Deus já estava ministrando no meu coração, Marli. Não tem multidão, não tem barreira, não tem obstáculo. Sabe quem é a sua multidão? Sabe quem é a sua barreira? Sabe quem é o seu obstáculo, Marli? É você.
Nós acabamos de louvar, olha, então me tira o medo. Presta atenção nesse pedaço. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Vocês já prestaram atenção nesse pedacinho desse louvor? Muitas vezes nós queremos que Moisés continue subindo no monte para gente. Nós não queremos fazer nada. Pastor André? Pastor André, vai lá, sobe no monte. Sobe ao monte lá por mim. E ficamos cantando de casa, pastor Fabrício. Moisés, sobe no monte. O Senhor ministrou essa tarde no meu coração. A barreira é você. Eu estou falando de mim, igreja. O obstáculo é você. É você. Sou eu a minha barreira. Sou eu o meu obstáculo. Não adianta querer colocar a culpa em ninguém, não adianta querer cobrar de ninguém, não adianta querer pedir a ninguém. Nós somos o nosso maior obstáculo. Como eu falei no início, se aquele paralítico tivesse se distraído com a debilidade dele, com a deficiência dele, ele não teria, movimentado a fé dele dentro dele a ponto de tocar 4 homens para levarem ele até ali. Muitas vezes nós, buscamos um dia, não buscamos no dia seguinte. Oramos um dia, não oramos no dia seguinte. Pedimos uma coisa, mas não pedimos no dia seguinte e queremos que aconteça. Nem lembramos do que pedimos, mas queremos que aconteça. Essa semana eu tenho muitos livros, gente, e o João fala que eu sou meio doido, pastor João. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, sabe? Eu leio um pedacinho de cada um e vou lendo. Nenhuma doideira. E essa semana eu tenho um monte que fica assim, né, na beirada da minha cama, tem um monte. Aí eu peguei um, assim, na beirada da minha cama, desfolhei e abri numa folha que tinha uma ilustraçãozinha, sabe, que eu achei muito interessante. E tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora. Uma mãe foi pegar um menino na escola, o filho, o primeiro dia de aula dele. Aí a gente sempre pergunta, né? E aí, como é que foi seu dia hoje, filho? Aprendeu alguma coisa hoje? Aí ele respondeu, meio desanimado, meio desapontado. Ele falou, não, porque eu tenho que voltar amanhã. Muitas vezes nós queremos aprender num dia só. Como aquele menino. Primeiro dia de aula, ele imaginou que ele fosse para a escola e no dia seguinte ele não precisava mais ir. Aprendeu alguma coisa hoje? Recebeu alguma coisa hoje? Deu para Deus alguma coisa hoje? Já orou hoje? Nós oramos hoje, queremos receber hoje. E nos desaponta termos que orar amanhã também. Você vem à igreja no domingo, recebe no domingo, ou não recebe, vai para casa desapontado, porque vai ter que voltar na quarta-feira de novo, para buscar de novo. Isso te desaponta? Aleluias. E aí, como é que você quer que o seu problema seja resolvido assim? Demora. Primeiro você tem que aprender a superar os obstáculos. Primeiro você tem que entender, você tem que reconhecer qual é o seu obstáculo. Eu consegui reconhecer o meu. Sou eu mesma, o meu obstáculo. São coisinhas que eu guardo, são coisinhas que me atrapalham, são coisinhas que me paralisam.
E você? Você pode agora aí fechar os seus olhos e passar para você esse diagnóstico e diagnosticar qual é o seu obstáculo. Qual é o obstáculo que tem impedido você de receber a bênção que você tanto espera? Aleluias. Qual é o obstáculo que tem paralisado você diante? Qual é o seu obstáculo? Você consegue parar e pensar nisso? O obstáculo, nós vimos que o obstáculo daquele homem era físico, era material, era social, era a demora. Demorou muito para a bênção dele chegar, mas um dia chegou. Qual é o seu obstáculo? O obstáculo da demora quer dizer para você que você precisa perseverar. Muitas vezes nós não somos, sabe o quê? Persistentes. Nós não insistimos. Nós colocamos o pedido de oração ali numa quarta-feira e não colocamos de novo. Nós falamos para alguém e não queremos falar de novo. Nós ensinamos alguém, mas não queremos ensinar de novo. Persistência. Nós temos que ser persistentes. Imagine se aquela mulher, como nós vimos, 12 anos, aí ela sai de casa, fica sabendo que Jesus está passando, sai de casa, aí ela olha e vê toda aquela multidão. Ah, eu não vou lá não. Tem muita gente. Eu não vou conseguir chegar, tem muita gente. Muitas vezes você vem à igreja, aí chama aqui na frente, aí você vem. Posso falar? Aí o pastor às vezes entrega para alguém que está do seu lado e não entregou para você. Aí você fala assim, eu não vou voltar mais não. Eu queria tanto que Deus falasse comigo hoje. Deus não falou, mas o louvor já falou. A palavra já falou. Mas aí você, só porque o homem não foi direto, aí você fala, não vou voltar mais não. Queria tanto ouvir, né, amor? Queria tanto ouvir Deus falando comigo hoje. Meu esposo hoje chegou em casa com um testemunho. Ele disse que estava no trabalho e do lado, lá no Fiel Gás, na Fiel Gás, quem já foi lá conhece, chegou um pastor, ninguém conhecia. E o homem, sabe, aquele homem cheio da unção. E começou a entregar. Aí o João está lá lavando a mão, foi para lá e está ouvindo. Ele entregou para o dono da Fiel Gás, para o Marcos, entregou para o da outra oficina. O João disse que falou assim, ah, Deus, eu vou ficar aqui, né? Quem sabe sobra alguma coisa para mim, quem sabe? E aquele homem já foi e se despediu, mas quando ele se despediu, antes dele ir embora, ele volta e começa a entregar para ele. Aleluias. É persistência, sabe? É fé, é superação. Nós precisamos superar os obstáculos. Nós precisamos aprender a superar aqueles obstáculos que vêm sobre nós, aquelas paredes que do nada se formam na nossa frente. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você está, sabe, trabalhando alguém, você está tratando alguém com todo carinho, com todo cuidado, cheia de dedos para não ferir, falando palavras assim legais, sabe, para não... Aí vem alguém e fala uma palavra só e joga
todo o seu trabalho por terra. Aí você vai parar? Não pare. Continue, nem que você precise voltar lá do início, começar a tratar de novo, começar a falar de novo, com todo cuidado, com todo carinho, mas não pare, não desista, aleluias. Nós desistimos muito fácil, nós paramos muito fácil, nós desanimamos muito fácil. Nós desanimamos muito fácil. O pastor André, não sei se foi ano passado ou 2019, ele falava muito sobre isso. Nós desanimamos muito fácil, sabe? Deixamos de fazer as coisas muito fácil. Desistimos com muita facilidade. Deixamos de lutar, deixamos de acreditar. Deixamos de orar,